Oi, eu sou a Natália. Olá, eu sou Rafael, irmão da Natália. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra O Ateneu, do Raul Pompeia. Bom, sobre a análise do livro sobre o personagem Sérgio, como eu gostaria de dizer, ele é a última bolacha do pacote. Realmente, quando eu li o livro e eu vi algumas análises, eu fiquei completamente assustada, porque todo mundo naquela escola queria o Sérgio. E, quando você tá lendo a obra em si, vendo toda essa ideia de protegidos e protetores, toda essa troca de favores sexuais, como é deixado meio que implícito no livro, você fica meio que pensando que eles são adultos, adolescentes no máximo, mas não uma criança de 11 anos, sabe? Porque, por exemplo, o meu irmão que tá aqui gravando comigo, ele tem 12 anos, eu não imagino ele nessa posição. Claro que a época é outra, como a minha mãe mesma disse, naquela época as crianças com 11 anos já eram consideradas praticamente adultas, mas mesmo assim, olhando com a visão de hoje, é meio difícil entender isso. Outra coisa que me incomodou bastante foi a escrita. Nossa, eu achei muito descritivo. Teve algumas coisas que eu tive que ler mais de uma vez para conseguir entender o que eles estavam falando. E no modernismo também tem uma parte que os autores eles não usam vírgula. Parecia que tinha meio que essa presença no livro do Ateneu, porque algumas partes parecia que o texto estava correndo assim na velocidade da luz e eu ficava realmente sem conseguir entender o que estava sendo escrito. Outra coisa que me chamou a atenção também foi a questão da abordagem da homossexualidade. Porque a gente olha hoje, 2021. 2021. Poxa, esse tema ainda é tratado como um tema muito polêmico. E eu fico pensando como deve ter sido a abordagem disso em 1888, entende? Seria como na época da ditadura, onde as pessoas não viam a mensagem por trás dos textos? Eu não sei, eu acho que algumas coisas podem ter ficado realmente meio implícitas, como a relação do Sérgio com os colegas. Não foi aquela coisa de tipo, nossa, ele tá tendo uma relação amorosa com aquele menino. Não, foi uma coisa bem implícita mesmo, bem assim por baixo das linhas, que eu acho que se você fizer uma leitura rápida, sem saber o conteúdo do livro previamente, você acaba passando por despercebido esse tipo de coisa. Então, achei que foi um tema muito impactante e também, pensando nisso, a gente olha pela própria biografia do autor, né? Que estudou num colégio interno nesse mesmo período e a gente acaba sempre pensando que alguns autores falam que em toda a história tem um pouco de verdade. E isso ficou refletindo na minha cabeça. E se na verdade o Raul Pompeia só passou o que ele passou para a história, entendeu? Porque eu vi a biografia dele, eu vi que ele acabou se matando por causa de depressão. Então acaba vindo toda essa coisa na mente. Será que ele não passou por esse tipo de situação de protetores e protegidos? Que ele não ficou devendo favor para alguém? Que ele não sofreu abuso dentro daquela escola? Entendeu? Todas essas coisas acabam pesando muito. E isso meio que mostra algumas situações de certas escolas, né, que acabam negligenciando o que está acontecendo lá dentro, pensando só na imagem que vai passar para as outras pessoas. Na edição do livro que eu peguei, tem até uma frase que representa isso, que é um resumo que veio antes do livro. Mas o trágico é que a escola e a sociedade, em seu apego às aparências, fingem ignorar a perversidade sobre a qual se fundam suas instituições. Outra característica que me notou muito nesse livro foi com certeza a relação com Sérgio Bento Alves, que é meio que um abuso. Porque o Bento Alves, você pensa que também é uma criança, só que na real ele é o bibliotecário da escola, ou seja, ele é velho, fazendo assim uma situação de pedofilia. É tanto orgulho da minha criança que, nossa. Agora eu vou colocar algumas frases que eu destaquei do livro, que não foram muitas, porque eu realmente não consegui prestar muita atenção em frases para destacar, porque eu tinha que ler o parágrafo várias vezes, tentando entender o que ele estava querendo dizer. Bom, a primeira frase que eu separei é uma que está logo no começo do livro, que é o pai do Sérgio que fala para ele. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai. A porta do Ateneu, coragem para a luta. Eu também separei uma frase que meio que mostra essa descrição excessiva que tem no livro, que é essa frase aqui. Sobre a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo. A paisagem é a mesma de cada lado beirando a estrada da vida. E por último, mas não menos importante, uma frase que eu achei que representa muito tudo o que aconteceu no Ateneu, que é o Sérgio fala assim:
Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a minha família, antes da verdadeira aprovação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. Vibes. Bom, esse foi um pedacinho das nossas impressões sobre o livro Ateneu e eu queria agradecer por você ter escutado. Tchau! Tchau!